Olá, estamos de volta no Baby Care, o nosso programa de alimentação saudável, consciente e sustentável. Para quem chegou agora, nós estamos preparando uma gostosura da cozinha mineira, que é um pão de queijo da horta. E agora, só recapitulando os ingredientes, esse pão de queijo, então, ele leva 2 xícaras de polvilho azedo, 3 xícaras de polvilho doce, 2 xícaras de batata cozida e amassada, 2 xícaras de abóbora cozida e amassada, 1 xícara de água e meia xícara de óleo. Então agora nós vamos preparar a massa. Já temos aqui então o polvilho, nós vamos escaldar esse polvilho com a água, que foi a água que cozinhou os legumes. Então eu já tirei, no intervalo eu já tirei 1 xícara, vou colocar aqui já. Vou acrescentar então meia xícara de óleo. E vou colocar também um pouquinho de sal. Ok. O sal só um pouquinho, porque nós já colocamos sal na hora que os legumes estavam cozinhando. E também na água, então é só um pouquinho mesmo. Agora, fervendo ali, nós escaldamos. E eu vou colocar luvas. Em casa, tudo vai depender do chefe que há em você, coloca-se as luvas ou não. Eu prefiro usar luvas. Ok, então aqui já ferveu. E o que nós vamos fazer agora então é escaldar. É mesmo necessário que esteja fervendo o líquido. Então agora nós vamos tirar os gruminhos da massa, para que depois não fique aquelas bolinhas de polvilho no meio do pão de queijo. E vamos acrescentar os restantes ingredientes, então. A batata tá bem condensada. 2 e a abóbora. É a abóbora que vai dar aquele tom do pão de queijo. E 2. E agora é amassar muito bem, para que os ingredientes estejam todos uniformes. E depois fazer as bolinhas e levar para assar. Uma outra dica é que essa massa pode ser congelada. Neste caso, o que vocês têm que fazer é fazer as bolinhas e levar direto para o freezer. E depois, quando forem assar, não é necessário esperar descongelar. Basta levar diretamente para o forno pré-aquecido, mais baixo. Diferente dos pães de queijos tradicionais que há no mercado, as receitas normalmente nós levamos no forno a volta dos 180 graus. Neste caso não, é bem mais baixo, a volta dos 100 graus mais ou menos, e vai assar por 40 a 60 minutos. Tudo vai depender do seu forno aí em casa. A massa já está pronta. Aqui vocês podem ver, ficou uma massa bonita. E agora é só fazer as bolinhas e levar para assar. Deixa eu colocar o forno para aquecer. É uma massa bastante gostosa de trabalhar, não pega na mão. Não é necessário untar a forma antes. As bolinhas também não precisam ser exatamente redondinhas. Bom, as bolinhas já estão prontas, eu vou levar para o forno então. O forno baixo, já estava pré-aquecido. Vou apontar 45 minutos. Que esse é o tempo que o meu forno leva, mas em casa é bom sempre vocês observarem o tempo que leva o forno de vocês.
Esse daqui eu vou reservar para depois fazer as bolinhas e congelar. E enquanto nós aguardamos, eu vou preparar uma outra gostosura para acompanhar esse pão de queijo, que é o tofu piri. O tofu piri é uma versão alternativa ao catupiry, que é um queijo gordo, e o tofu piri ele é preparado com tofu, que é um queijo de soja. É um queijo de sabor neutro, pode ser utilizado em sobremesas ou em pratos salgados. É como se fosse uma ricota, só que feito de soja. Então nós vamos preparar esse tofu piri para acompanhar o pão de queijo. Então o que vai ser necessário? São 250 gramas de tofu, meia xícara de azeite, azeite extra virgem, prensado a frio de preferência. É um alimento um pouco mais caro, mas vocês devem considerar o investimento que vocês estão fazendo na saúde de vocês. É um alimento realmente indispensável, porque ele é muito versátil, deve ser consumido em todas as idades, e aquelas pessoas que sofrem com colesterol alto, principalmente, elas deveriam incluir o azeite na sua alimentação, porque ajuda a baixar os níveis do colesterol. Então, nós vamos precisar de 250 gramas de tofu. É muito simples, é tudo triturado no liquidificador. E depois, esse tofu piri, ele fica delicioso também para acompanhar a pizza. Aquela pizza que leva catupiry, ao invés de colocar o catupiry, coloca-se o tofu piri. Então aqui já é uma embalagem de 250 gramas, mas se você não encontrar e comprar uma de 500 gramas, depois o restante, a forma de conservar na geladeira é colocar ele em água com sal e aguenta mais uns 3 dias. A textura é assim bem esponjosa. Colocamos o tofu, meia xícara de azeite, aqui tem uma pitada de sal para abrir o sabor. E vamos usar um ingrediente que pouca gente conhece, que é a levedura de cerveja. A levedura de cerveja é muito conhecida como um suplemento alimentar, de tão rico que é este alimento. Então é conhecido como suplemento alimentar, principalmente daquelas pessoas que sofrem algum tipo de deficiência, de carência nutricional. Mas ela pode ser utilizada também na alimentação. E ela existe em 2 formas, assim em pó, e também em flocos. Em flocos ela é um pouco mais forte. Ela tem um sabor bastante acentuado, então por isso devemos usá-la com cautela. Mas ela é fantástica para pessoas que sofrem de depressão, para pessoas que sofrem com estresse, nessa nossa vida no dia a dia muito corrido. Hoje em dia quase todos sofremos com estresse, então ela é fantástica. Ela ajuda muito na flora intestinal. São inúmeros benefícios. Depois, se vocês quiserem ver mais informação, é só entrar no nosso site que está toda a informação completa lá. Então aqui nós vamos colocar uma colherinha rasa e a função dela aqui é dar um toque a queijo. Então vai dar aquele toque final a queijo que vai ficar muito bom. Tá aqui. E vamos acrescentar também um pouquinho de água, que é para formar aquele creme. Pode ser uma meia xícara mais ou menos de água. Depois a receita está lá com detalhe no site. É só isso e vamos levar para triturar. O tofu piri já está pronto e é esse patê delicioso. Então nós vamos colocar ele num refratário. Eu gosto do pão de queijo sem nada, mas hoje em dia existem versões muito diferentes de colocar doce, queijo e outras coisas dentro. Então, para quem gosta de ter o pão de queijo recheado, fica aí uma sugestão deliciosa. Então vamos conservar ele na geladeira, é o horário de servir. Bom, então já deu tempo, vamos ver como é que tá esse pão de queijo. Perfeito.
Então tá aqui essa gostosura. Ó, então tá aqui. E eu preparei ainda, com antecedência, eu preparei outras duas versões, que é esta aqui amarelada, que é feita só com a batata, então, ou seja, são as 4 xícaras de batata, e coloquei também açafrão, para dar essa corzinha. Então fica aqui essa sugestão. E preparei ainda com cenoura, que também dá esse mesmo tom alaranjado. Então isso é só para que vocês em casa vejam que existem muitas formas de preparar uma mesma receita. E às vezes dá muito prazer você ser capaz de abrir a sua geladeira, ver o que há ali dentro e conseguir fazer um prato saboroso. Não ter uma receita e ir para o supermercado fazer as compras. Então é muito prazeroso conseguir criar em cima de uma receita. Então aqui são as 3 sugestões que eu apresento a vocês, mas vocês ainda podem tentar fazer outras substituições. Por exemplo, substituir a batata por inhame, por mandioca, por cará. Então fica assim a critério da sua criatividade. E agora eu lanço um desafio que é fazer esse pão de queijo em casa e não comentar sobre os diferentes ingredientes e oferecer para as pessoas, para ver qual vai ser a reação delas. Então agora, para finalizar, eu vou provar, claro, e com o tofu purê. Então, olha como é que ele fica por dentro. Então, tirar aqui um pedaço. Só tá faltando aqui um cafezinho fresco. Delicioso, perfeito. E como boa mineira, etra tem bom sou. Bom, essa foi a receita de hoje. Até a próxima aqui no BM Care.